Ok. Saudações, bem-vindo a este mais um episódio. Esta é uma reflexão alusiva aos 50 anos, meio século depois que Moçambique proclamou sua independência nacional. Hoje a nossa reflexão conta com o testemunho do Dr. Virgílio Juvan, com uma longa trajetória, um longo percurso, a começar pela educação e depois em representação de Moçambique, também serviu o exterior, nomeadamente a Commonwealth e a Unesco, entre outras ocupações. Doutor Virgílio Giovanni, bem-vindo a este Dois Dedos de Conversa. A questão mesmo de início é esta. A 25 de junho de 1975, quando o presidente Samora Machel, em pleno estado da Machava, proclama a independência nacional, onde é que se encontrava? Primeiro, deixe-me expressar a minha satisfação por me terem convosco esta tarde. É sempre bom, é uma oportunidade que eu valorizo, de estar com pessoas. Conheço o Boaventura Manjate já dos microfones da Rádio Moçambique, então foi com um prazer enorme que voltei a vê-lo e a aceitar o seu convite para estarmos aqui. Muitíssimo obrigado. Onde é que estive a 25 de junho de 1975? Um jovem de 15 anos ainda, na altura, estava em Chicuque. Eu sou da província de Inhambane, distrito da Machixe, numa zona, mas uma zona muito bem conhecida, chamada Chicuque. Talvez conhecida pela sua história, até uma missão que contribuiu muito para transformar vidas. O hospital também, o hospital, aliás, e ainda assiste. O epicentro está no hospital, na escola, que hoje é um centro de formação de professores, e na igreja. Portanto, são esses três elementos que os americanos e os suecos trouxeram como uma maneira de aproximar as populações, e fizeram a mesma coisa em Cambine. Mas o hospital de Chicuque era maior, muito maior do que o de Cambine, e é preciso até dizer que tinha um bloco operatório, na altura, melhor do que o do Hospital Provincial. E não é por acaso que recebia pacientes de todos os quadrantes de Moçambique. Apesar de ser um hospital da missão, tratava todos, toda a gente também podia estudar nas escolas da igreja ou da missão, sem nenhum tipo de discriminação. Aos 15 anos, em Chicuque, o que fazia? Estava a estudar. Tinha feito o ensino primário. Eu comecei, curiosamente, o ensino primário com 6 anos, contrariamente ao que era a idade oficial da admissão, que eram 7 anos. Tudo porque os meus irmãos preparam-se para fazer a matrícula e eu digo, eu também vou fazer a matrícula. Eu tinha 5 anos nessa altura. O professor lá, acho que engraçou-se comigo, com o meu interesse aos 5 anos de começar o ensino primário, e deu-me um selo. E disse, guarda este papelinho, no próximo ano vens começar a estudar. E eu guardei. No ano seguinte, de novo, quando os meus irmãos vão fazer a matrícula, eu também vou e mostro o selo. Aí o professor e o diretor da escola não tiveram outra saída senão aceitar-me. Aí estamos a falar da escola da Igreja Metodista Unida em Moçambique, localizada ali em Chicuque. Portanto, é aí onde eu faço a pré-primária, faço a primeira, faço a segunda classe, e o meu pai achou que eu estava a ter um bom percurso na educação. Achou que eu devia passar para a escola oficial, que estava exatamente no limite da escola missionária. Veja só, isto é um ponto interessante que, se houver interesse, eu vou explicar como é que uma escola oficial se coloca exatamente ao lado onde termina o murro da escola da missão. E outro aspecto interessante é que o argumento do meu pai era que eu devia ir à escola oficial, onde os professores eram portugueses, para poder ter um melhor domínio da língua portuguesa. E não estava enganado? Não necessariamente. Hoje, com o conhecimento que eu tenho da educação, da didática, da pedagogia do ensino, aqueles professores da missão, na verdade, o que eles faziam era um ensino bilíngue. Muitas das crianças tinham o contato com a língua portuguesa na escola pela primeira vez. E como é que eles faziam a ponte? Enunciando o significado da palavra em português, e aí toda a gente entendia. Portanto, isso facilita muito a aprendizagem.
E então, pronto, fui para a escola oficial, mas o diretor da escola oficial achou que eu era pequeno demais, não podia ir à terceira classe. Mandava-me o quadro todos os dias. E eu acho que não estava culturalmente preparado para ter um professor branco. Sentia-me intimidado e não entendia muito bem a pronúncia em português. Então isso serviu para o professor, que era o diretor da escola, concluir que eu não estava habilitado para fazer a terceira classe e impôs que eu repetisse a segunda classe. Hoje eu entendo que isso era o conflito entre uma escola missionária que contribuiu muito para formar pessoas, para transformar vidas, e a escola oficial. E esta é a razão porque a escola foi situada onde nunca se deveria ter situado. Havia outras zonas que precisavam de escolas, mas essa escola foi exatamente construída ao lado da escola da igreja para abafar a escola missionária. Era uma espécie de uma barreira. Exato. À formação dos moçambicanos. Exatamente, era isso. Doutor Virgílio Giovanni, portanto, conclui certamente o ensino primário em Chikuque, continua por lá depois disso? Não, eu faço os 5 anos do ensino primário e vou ao ciclo preparatório em Inhambane. Cidade? Era a única, porque na Machis, que é a cidade mais próxima da minha zona de origem, não havia o ciclo preparatório. Portanto, nós fazíamos o ciclo preparatório em Inhambane. Portanto, é aí que faço o primeiro ano do ciclo preparatório, faço o segundo ano do ciclo preparatório, que equivaleria ao que nós chamamos hoje o EP2. Então, quando a independência chega, eu estou no primeiro ano do ensino secundário. E não esteve engajado neste movimento da preparação da independência nacional? Naturalmente que estive. Aliás, olhando para a minha história, eu concluo que o meu interesse, a minha inclinação pela educação começa em Chikuque. Por 2 razões. Primeiro, quando o diretor português que manda repetir a segunda classe, eu repito a segunda classe, mas a minha professora chegou à conclusão de que eu estava muito acima dos alunos da segunda classe. E a nossa sala tinha 3 filas de alunos da segunda classe, de que eu fazia parte, e havia uma fila dos alunos da pré-primária. Ou seja, a professora de facto fazia aquilo que em pedagogia se chama o ensino de turmas múltiplas, que numa mesma sala de aula há alunos de diferentes classes, que isso requer uma grande destreza da parte de professores para ensinar os alunos da segunda classe, que era o nosso caso, e os da pré-primária. Então, o que é que ela fazia? Porque ela descobriu que, na verdade, eu não tinha muita coisa a aprender, embora me desse exercícios um pouco mais complexos do que os meus colegas. Eu passei também a ajudá-la, digamos assim, como monitora, a atender a fila da pré-primária. Mas, para além disso, quando fala dos preparativos para a independência, sabe que o país lançou as campanhas de alfabetização. E eu trabalhei com outros colegas na alfabetização, até a altura em que em 76, 77 saí de Chikuque para a cidade de Maputo. Quando vem para a cidade de Maputo, o que faz? Venho continuar a estudar. Nessa altura o meu irmão mais velho está cá e uma maneira de ajudar os meus pais, a família, a aliviar os custos pela educação, e eu venho cá estudar. Então faço cá o equivalente à 8ª classe e à 9ª classe. E quando me preparava para passar para os cursos complementares, aí vem o chamamento à pátria pela via do 8 de março. 8 de março? Sim. Eu levo, portanto, a especialização pela educação? 8 de março eu faço parte de um grupo de professores, de alunos, que recebem uma formação aceleradíssima como professores e começam a dar aulas. E em 79 sou selecionado para acompanhar os alunos moçambicanos a Cuba e vou lá como professora. Portanto, é lá onde eu continuo as minhas atividades como docente, como professora, naquelas escolas que deram um grande contributo para o país. Não há zona de Moçambique, não há distrito de Moçambique que não tenha recebido crianças que foram a Cuba. E no meu regresso de Cuba, sou colocado no Ministério da Educação. Regresso ao fim de quantos anos? Ao fim de 3 anos. Ao fim de 3 anos. Sim.
Hoje recomendaria a repetição da história que marca, portanto, esta fase em que milhares de crianças moçambicanas vão estudar para Cuba. Olhando para o contexto atual do país. Se as condições... Olha, primeiro deixe-me começar por dizer que a decisão de enviar crianças moçambicanas em Cuba foi acertadíssima. E é preciso reconhecer que foi uma decisão conjunta do presidente Samora e Fidel Castro. Exatamente. E eu explico porquê. Quando o país se torna independente, para além das taxas de analfabetismo que todos nós sabemos eram 97%. Acima de 90%. 97% apenas. Quase 100%. Exatamente. O ensino primário de pré à quarta classe só tinha 600 mil alunos. Portanto, num país de 9 milhões de habitantes. Isso é ridículo. E é exatamente por causa disso que na conversa entre o presidente Samora Machel e o comandante Fidel Castro, onde se discute a questão de cooperação e de ajuda, qual é a melhor ajuda que nós podemos dar? O presidente Samora diz educação. E o presidente Fidel Castro diz, ok, mas eu não tenho professores suficientes para já o tamanho populacional de Moçambique era maior do que o Cuba. E, naturalmente, a solução nunca passaria pelo envio de professores cubanos a Moçambique. Mas o comandante Fidel Castro, naquela destreza dele, diz, e se nós fizermos o seguinte? Trazemos as crianças moçambicanas e nós vamos formá-los em Cuba. O presidente Samora concordou com isso. Mas não concordou incondicionalmente. Disse, está bem, mas eu quero que as minhas crianças voltem moçambicanas. E como é que isso se faz? Continuando a aprender a sua língua oficial, que é o português, a história do seu país, a geografia e a disciplina, que do ponto de vista ideológico, na altura, era fundamental. Então, é aí que se selecionam professores moçambicanos para assegurar que os alunos vão ter a parte científica da sua formação. Com os professores cubanos, aí o conhecimento é universal. Mas, ao mesmo tempo, vão continuar a ter a parte do currículo que tem muito a ver com a formação da sua identidade cultural. E assim, agora, se me pergunta se hoje nós continuamos com déficits enormes na educação. Basta dizer que as crianças que deveriam ser admitidas, eu digo que deveriam porque não são admitidas todas, estão estimadas em 1 milhão de crianças que faz 6 anos anualmente. Nós temos um país com uma taxa de crescimento médio anual da população que anda acima de 2,5%, 2,6%, 2,7%, 7%. Isso é muito. Não há economia que consiga formar professores suficientes, construir espaços educativos em quantidade suficiente, o material de aprendizagem para uma população que cresce a esse coeficiente de velocidade. Então eu diria, bom, se aparecesse alguém a dizer vamos repetir o modelo, com o conhecimento que nós temos da experiência de Cuba e com o conhecimento que temos hoje do nosso contexto cultural, era naturalmente uma proposta a examinar a bem do país. Eventualmente precisássemos de trazer de volta, o que não é possível, por razões de natureza, trazer de volta os presidentes Samora e o comandante Fidel Castro, que foram os mentores desta iniciativa. Bom, e eu quero acreditar que os dirigentes de hoje também teriam o mérito de apreciar o valor desse tipo de abordagem. Fica em Cuba 3 anos, no âmbito desta cooperação, quando volta para Moçambique, é enquadrado no Ministério da Educação. O que é que faz? Olha, eu começo muito jovem, não percebia nada do que se faz no Ministério Central da Educação. E aí vai para a gestão. Exatamente. E trabalho na Direção Nacional de Educação Geral, que era uma super direção nacional dirigida por um grande homem, o diretor Matias Manuel Capes, com qualidades extraordinárias, um humanismo extraordinário, um professor primário, mas que foi capaz de dirigir com excelência aquela direção nacional. E é preciso dizer que todo o Ministério nasceu e foi se expandindo a partir daquela direção nacional de Educação Geral, que tinha tudo.
Direção Nacional de Educação, aliás, que tinha todas as outras direções. E eu trabalho numa área, nessa altura, que tinha a responsabilidade de fazer a orientação profissional e escolar dos alunos. O que chamamos de afetação dos graduados. Mas em linguagem técnica é orientação, digamos, profissional, é orientação vocacional para a continuação do ensino. E faço isso orientado por duas pessoas que marcaram o meu percurso. Um antigo padre espanhol, chamado Pedro Badenes Gor, que tinha estudado educação, ele entendia muito de planificação de educação, e o professor Brazão Mazula. E olha, eu aprendi muito desses dois senhores. O AB da educação. Eu começo com essas duas figuras. Por isso, devo muito a ambos. Depois de uns 5 ou 6 anos a trabalhar nessa área, e já me sentia mais ou menos com algum conhecimento de como é que funciona o sistema educativo nessa área, eu sou nomeado chefe do Departamento de Direção Escolar. O Departamento de Direção Escolar era o departamento que tinha a ver com a orientação dos professores, com a utilização dos professores e todos os aspectos, digamos, administrativos da gestão do professores, que é diferente da gestão pedagógica, que para isso havia uma direção de orientação pedagógica. Eu trabalho nessa área até a altura em que concluo a minha formatura, já na universidade. E o ministro da Educação e o vice-ministro da Educação, o vice-ministro da Educação era o Dr. Arnaldo Nhavoto, que também foi meu professor na universidade, e o ministro da Educação era o professor Aniceto dos Mochangos. Eu acho que eles pensaram que eu era um jovem com algum potencial. E eles convidam-me para eu ir a fazer um curso de formação em planificação de educação no Instituto Internacional de Planificação de Educação da Unesco, em Paris. E eu faço esse curso, que é um curso de 1 ano. É um curso pelo qual passaram também as pessoas que eu respeito muito, de educacionistas desse país, como é o professor Mozinho Mário, da Universidade de Eduardo Mondlane, como é o próprio Dr. Arnaldo Nhavoto, o Dr. Zeferino Martins, e outras pessoas que passaram por aí. Mas o que é interessante é que o Ministério da Educação tinha uma visão na altura de que era necessário ter um núcleo de profissionais que entendessem de aspectos da política educativa. E a política educativa e a planificação de educação andam juntas. Eu fui fazer essa formação e no meu regresso já não volto para a direção escolar, mas vou para a direção de planificação, que também tinha a responsabilidade de coordenar a cooperação internacional. E então trabalho aí, passado algum tempo sou nomeado o chefe do departamento de planificação, e daí a algum tempo eu fiquei diretor de planificação durante quase 10 anos, até a altura em que eu achei que era tempo de aceitar novos desafios, e aí eu candidato-me a uma posição que foi publicitada pela Commonwealth, em Londres, para a sua divisão de programas de transformação social. Tanto que é uma divisão que atuava em áreas como saúde, género e educação. Eu candidato-me a essa posição e sou surpreendido pela comunicação da Commonwealth de que eu tinha sido shortlisted, portanto estava na lista curta de mais de 70 candidatos dos países da Commonwealth que tinham concorrido para essa posição. Não estamos ainda na idade da informação, da comunicação. Hoje todas as coisas fazem-se virtualmente. Fui convidado a ir fazer os testes finais juntamente com os outros candidatos em Londres, e olha, essa posição foi oferecida a mim. Quando eu olho para trás e vejo, primeiro, os outros 4 sobreviventes eram senhoras, e nas organizações internacionais as senhoras são as mais, por razões óbvias de equilíbrio de género. E segundo, essas senhoras eram de países
da Commonwealth na definição inicial de que a Commonwealth é formada pelas antigas colônias britânicas. Em Moçambique não foi. Ou seja, tenho a desvantagem linguística de que o inglês é para mim, se não a segunda, se calhar a terceira língua, ou a quarta, mas estavam aí pessoas também com um nível de habilitação académica, pessoas já com nível de doutoramento, mas estou a falar de doutoramento verdadeiro, estou a falar de PhD. E eu pergunto, bom, o que é que estou a fazer aqui? Mas eu depois digo, bom, põe as luvas e vamos ao ringue de boxe e vamos ver. E é interessante que, à medida que os testes foram começando, eu verifiquei que estava em condições de competir em pé de igualdade com aquelas senhoras, a quem eu respeito muito. Mas eu dou mérito a isso, sabe o que é, Boaventura? A aprendizagem que tive em Moçambique e no Ministério da Educação em particular. As minhas colegas tinham um conhecimento livresco sobre a educação. Eu tinha um conhecimento livresco e tinha um conhecimento prático de como é que se colocam e como é que se equacionam os problemas da educação. Eu acho que foi por causa disso, quer dizer, a vantagem comparativa que eu apresentei em relação aos outros 4 candidatos foi de que eu falava de educação em termos reais e não de forma abstrata. Considera-se produto da independência nacional? Naturalmente que sim. Eu sou produto, quer dizer, a independência nacional chegou quando eu tinha 15 anos. Com 15 anos, nós ainda estamos no processo da formação da nossa própria identidade, da nossa própria personalidade. E eu digo que, olhando para trás hoje, muito do que aprendi resulta dos frutos da independência, indiscutivelmente. Hoje, o debate da atualidade, quando falamos de educação, tem a ver com a qualidade de ensino. O que é que não esteve bem neste período, quando falamos de educação? Bom, mas muita coisa também esteve bem. Há gerações e gerações que foram formadas depois da independência, que são quadros brilhantes em Moçambique e fora do país. Então vamos ser justos para consigo, doutor Giovano. O que é que esteve bem? Vamos começar assim. Ok. Eu acho que nós começamos muito bem com o sistema educativo. Vou lhe dizer o seguinte, quando eu chego ao Ministério da Educação, havia um departamento de orientação pedagógica que substituiu o conceito das anteriores comissões de apoio pedagógico. Essas comissões fizeram um trabalho extraordinário, porque nessa altura nós não tínhamos uma rede escolar muito vasta. O Ministério da Educação tinha capacidade de prestar assistência e apoio pedagógico às escolas na sua individualidade. Hoje não podemos fazer isso. A educação, como eu disse, começou com 600 mil alunos no ensino primário. Mas em 2 anos duplicou para 1.200.000. Aí, nos primórdios da década de 80, já estávamos em 1.300.000. Mas nunca passou a barra de 1.300.000 alunos por causa da guerra que, entretanto, começou. Portanto, houve um período de estagnação bastante longo até o Acordo Geral de Paz. E quando a paz chega, aquele crescimento que nós tivemos do sistema educativo não se pode dizer que seja um crescimento planificado. Foi espontâneo. Porque não há possibilidade de dizer, numa situação em que o sistema educativo esteve estagnado durante 16 anos, como é que o Boaventura decide quem vai à escola para nós oferecermos uma educação de melhor qualidade e quem fica? Então, houve um crescimento espontâneo, um boom da educação. A semelhança do que se verificou depois da proclamação da independência nacional. Correto. Mas mais para frente foi maior ainda. Depois da independência nacional, o Ministério, o país ainda conseguiu gerir a educação, como eu estava a dizer, porque a rede do ensino primário, do ciclo preparatório, não era grande. As escolas de ciclo preparatório limitavam-se às principais cidades do país. As escolas secundárias contavam-se com os dedos da mão. Era possível fazer uma gestão orientada e de proximidade a essas escolas. Mais para frente, isso não foi possível. Mas é preciso dizer o seguinte,
A equação qualidade e quantidade são variáveis que estão sempre em conflito. Não é possível expandir um sistema educativo mantendo o mesmo nível de qualidade. E isso não é um problema só da educação, e nem é um problema de Moçambique. É um problema universal e é um problema dos subsistemas sociais. Acontece na educação, acontece na saúde, acontece em sistemas de água e saneamento. Portanto, quando a população cresce ao ritmo em que está a crescer a nossa, a capacidade de provisão dos serviços educativos não consegue acompanhar o nível de desenvolvimento da população. Então, eu acho que esse é que é o problema. Por isso é que, quando eu olho para o sistema educativo hoje, uma das análises que faço e uma das conclusões a que eu chego é que não é possível planificar o desenvolvimento da educação em Moçambique sem trazer a equação demográfica. Nós temos que ver a que ritmo é que a população está a crescer e como é que nós planificamos o desenvolvimento econômico e social para, com uma perspectiva de médio e longo prazo, ter o controle dessa expansão. De outro modo, vamos continuar sempre atrás. Isso não é bom para o país. Sobretudo para o contexto geopolítico em que nós estamos. Moçambique é um membro da SADC. A SADC tem uma agenda muito clara na educação, tem um protocolo sobre educação e informação. Esta questão que nós discutimos hoje de livre circulação das pessoas, a livre circulação das pessoas só traz benefícios aos países individualmente quando nós apostamos na educação. Porque significa que nós temos força de trabalho de boa qualidade, que podem trabalhar aqui, mas podem trabalhar em outros países em condições competitivas. Se nós não resolvermos a equação da formação e de desenvolvimento de recursos humanos, vamos depender daqueles que vêm de fora. E nós não podemos fechar as portas por força dos acordos regionais. A massificação da educação foi o que esteve bem neste setor e o que não esteve bem? O que eu não digo o seguinte, a massificação da educação, como eu dizia há pouco tempo, confronta-se sempre com o ritmo de desenvolvimento da educação. Então, o país, primeiro, por causa da guerra, e segundo, porque mesmo em liberdade, os poucos anos de liberdade relativa que o país teve, a economia esteve completamente desestruturada. O que significa que ela não teve a capacidade de gerir os recursos suficientes para haver uma relação, não digo de equilíbrio, mas uma relação que nos permita perspectivar que no médio, no curto e no longo prazo, nós vamos ter uma economia que gradualmente vai gerando recursos que são alocados ao desenvolvimento social, como educação, como saúde, como água. E as reformas que o país empreendeu na área de educação imediatamente a seguir a proclamação da independência nacional até os dias de hoje, o que é que lhe sugere? Não, aquelas reformas eram inevitáveis. Eram inevitáveis. Primeiro, nós tínhamos um ensino, uma educação desenhada na perspectiva, na ótica do colonialismo. Nós achávamos ou pensávamos que um sistema que reprova muitos alunos é um sistema bom, isso significa, representa qualidade. Mas aquilo fazia parte da filosofia da educação. Um dos mecanismos de controle da educação, do controle do acesso à educação, é a reprovação. Outro mecanismo que o sistema colonial utilizou foi que nas escolas pré-indígenas, por exemplo, nós estamos a falar da quarta classe no tempo colonial, não no tempo em que eu comecei, mas até a década de 40, até a década de 50, o ensino primário não significava os 5 anos de escolaridade que significavam para mim. Eu fiz pré, primeira, segunda, terceira e quarta classe. Eram 5 anos. Mas antes havia primeira elementar, rudimentar e tudo mais. Mas esse é um esquema que foi montado para o ensino indígena. Mas era um mecanismo para atrasar o desenvolvimento e controlar o acesso a níveis mais elevados. Então, a primeira reforma que
o Moçambique Independente faz, que é pela via da introdução de um sistema de educação, foi uma política e uma estratégia correta. Nós passamos a ter um sistema articulado, com entradas, mas com saídas ou com vasos comunicantes, o que não tínhamos antes. Passou a haver uma melhor relação entre o ensino primário, o secundário, ou a educação técnico-profissional, outros tipos de ensino e formação, e uma correspondência entre elas. E, sobretudo, passou a serem valorizadas também os mecanismos de educação não formal. A alfabetização passou a ter uma um grande protagonismo, uma grande importância, mas desenhado e concebido numa perspectiva em que, começando pela via da educação, a pessoa poderia passar para os mecanismos de educação formal. Então eu digo sim, essa reforma foi boa e foi introduzida gradualmente até o 12º ano de escolaridade. As famosas passagens automáticas, até que ponto afetaram o setor? Este é um debate, eu tenho uma posição em relação a isso. Quando eu fui fazer o mestrado na Inglaterra, estudamos este aspecto das passagens automáticas ou quase automáticas. E houve um grande debate porque nós vinhamos de um contexto educacional onde a passagem automática significava na nossa ótica, ou significaria na nossa ótica, a promoção da mediocridade. Mas, Boaventura, o que eu quero dizer é o seguinte, não é o princípio, não é a filosofia das passagens automáticas que deve ser posta em causa. É a aplicação disso. Como disse, hoje no mundo, em muitos países, a reprovação não é regra. É uma exceção. É uma exceção. A regra é a aprovação. A regra é a aprovação. Mas em que condições é que deve ocorrer a aprovação? A aprovação deve ocorrer numa situação em que temos professores bem formados, de professores que têm os manuais de ensino, de professores que dirigem turmas cujo tamanho está dentro da capacidade de gestão do professor. E, acima de tudo, de prestar atenção às diferenças individuais dos alunos. Porque a assimilação não é um processo uniforme nos alunos. Então, o professor tem que ter a capacidade de identificar os alunos com ritmos de aprendizagem mais acelerados e os que tendem a ficar para trás. E acompanhar o desenvolvimento desses alunos e a estimular o desenvolvimento dos mais avançados. Isso não se faz numa turma de 60 alunos, de 70 ou de 100 alunos. Então, o problema que deve ser condenado não é o princípio, a filosofia de promoção automática, não é. Tanto mais que este nosso sistema de reprovação não é melhor. Se nós fizermos o cálculo dos custos financeiros da reprovação e dos custos psicológicos da reprovação, vamos chegar à conclusão de que, podem equivaler a uma promoção não muito bem programada. Portanto, eu acho que nós temos que olhar para os aspectos positivos da promoção automática ou semi-automática, mas numa situação de que o sistema educativo está devidamente bem estruturado, os professores devidamente preparados, têm todo o material, o apoio material e pedagógico, a necessária supervisão, para que possa haver lugar a uma promoção que corresponde à aquisição dos conhecimentos que os alunos devem adquirir ao fim de uma etapa de aprendizagem. A cada ano, a filosofia de educação quase que acaba conhecendo mexidas, são mexidas sistemáticas. Até que ponto isto não ajuda para a qualidade que o setor percebe? Não, isso não deveria acontecer. A educação é um projeto de longo termo. A educação não tem nada a ver com os mandatos de governação. Ultrapassa os mandatos de governação. Nós temos que ter uma agenda de educação que tem continuidade.
Eu explico isto da melhor maneira. Uma coorte de alunos ou uma geração de alunos que inicia a quarta classe hoje, nós só podemos avaliar o nível de aquisição do conhecimento desses alunos, não no fim do primeiro ano de aprendizagem, não no fim do segundo ano de aprendizagem, mas no fim primeiro da quarta classe. Da quarta classe, que é o último ano de coisa. E então quer dizer que nós precisamos de 5 anos para fazermos uma pré-avaliação daquela coorte de alunos que foi progredindo da primeira até a quarta classe. Quer dizer isso que as políticas educativas devem ser estáveis e não deveriam mudar com a mudança dos governos. Os governos vêm e passam, mas tem que haver estabilidade na governação. Tem que haver estabilidade nas políticas educativas. E as políticas educativas, se tiverem que mudar, não deve ser necessariamente porque o governo mudou, mas tem que resultar de uma avaliação que mostre que é preciso introduzir reformas. A reforma educativa é uma constante, mas a reforma da educação não se faz anualmente, nem se faz de 5 em 5 anos. Portanto, esta é a resposta que eu dou a esta pergunta. Tem que haver maior estabilidade. A outra prática corrente que vem recebendo muitas críticas tem a ver com a qualidade dos professores. Certo. Indiscutivelmente. Boaventura, a qualidade de um sistema educativo não pode ser superior à qualidade dos seus professores. É a qualidade dos professores que determina a qualidade do sistema educativo e não o contrário. E eu arrisco a dizer o seguinte: uma das variáveis ou ingredientes que determina a qualidade do ensino, se não for o professor, esta é uma variável ou é um ingrediente de peso. Quando nós temos um professor bem formado, mesmo num contexto de carência de materiais, faz-se o ensino e faz-se a educação. Portanto, eu diria o seguinte: o maior investimento, um dos maiores investimentos que nós temos que fazer é na formação de professores e é no desenvolvimento profissional dos professores. Uma coisa é a formação de professores, nas escolas de formação de professores, ao nível do magistério. Mas quando o professor sai da faculdade de educação ou do instituto do magistério, não termina a formação. Ele tem os rudimentos para se posicionar à frente dos alunos e fazer a aprendizagem. Mas a formação verdadeira faz-se em exercício. Por isso é que uma coisa é a formação inicial e faz-se em instituições especializadas. E a outra coisa é a formação em exercício e desenvolvimento profissional. E é isto que tem que ter maior atenção. O professor na escola tem que ter acompanhamento contínuo, permanente, para continuar a ser bom professor. Não basta nós assumirmos que ele saiu da formação, está formado. Não, isso não é suficiente. É preciso esquemas de desenvolvimento profissional dos professores. A conjuntura do país determinou que determinadas profissões não fossem exercidas por vocação, a exemplo do professorado, onde muitas pessoas buscam ocupação, buscam emprego, não necessariamente porque têm alguma motivação por esta área. Eu gostaria de ouvir o seu comentário. Bom, o aspecto da vocação é discutível. Quer dizer, a vocação, se ela existe, não é um fenómeno endógeno à pessoa, salvo raras exceções. Mas Moçambique mostrou, nos primeiros anos, que a vocação cria-se, educa-se. Olha, depois do 8 de março, o Ministério da Educação fez uma espécie de arranjo com aquela geração de jovens que tinham os seus sonhos. E o arranjo que foi feito foi o seguinte: bom, depois de 2 anos a servir o país como professora,
você vai estudar o curso que sempre sonhou. E a maior parte dos jovens, depois de 2 anos, declinaram aquilo que entendiam que era a sua área de vocação. Então, o que é que isto prova? Isto prova que quando a formação é feita num contexto em que existem todos os requisitos de apoio e de exploração do potencial dos jovens que estão em formação, todos temos capacidade de adquirir o conhecimento, de ter a vocação e de ter o entusiasmo. Quando eu trabalhava na Commonwealth, nós organizamos um encontro com os ministros de educação da Commonwealth e convidamos o ministro de educação de Singapura, porque estávamos interessados em saber como é que Singapura consegue ter os níveis de desenvolvimento que tem. O governo de Singapura não mandou o ministro da educação, mandou o ministro das finanças. E o ministro das finanças, então dissemos, ok, então fala-nos, transmita-nos a vossa experiência, queremos aprender. E o ministro das finanças diz que, olha, em Singapura, para a educação orientamos os jovens mais talentosos. São os jovens mais talentosos que têm que ir à profissão de todas as profissões, que formam todas as profissões. Então, os melhores vão à educação. E de facto, isso hoje está mais do que provado por padrões internacionais. Um dos melhores sistemas educativos que temos hoje no mundo é o sistema de educação finlandês. E o sucesso do sistema de educação finlandês reside nas políticas que eles têm ao nível da seleção e da formação de professores. Então, isso é fundamental. Mas voltemos ao caso de Singapura. E de segundo aspecto, nós investimos continuamente na educação. Continuamente e mais na educação. A educação não é despesa, a educação é investimento. E uma das coisas que nós temos que fazer cá do nosso lado, a educação não deveria, o investimento na educação tem que ser um compromisso nacional. Não é compromisso do governo do dia. Nós temos que decidir como país que educação é uma área pivô e é aí onde nós vamos investir se queremos ter um país que compete em pé de igualdade com os outros países da região e do mundo. Virgílio Giovanni, produto da independência nacional proclamada, passa-se 50 anos. O que é que foi fazer durante 10 anos na Commonwealth, baseada em Londres? Eu estava na área de educação, na divisão de programas de transformação social e educação. E o meu trabalho especialmente tinha a ver com o apoio aos ministérios de educação na área de formação e desenvolvimento de professores. E trabalhávamos com os países da Commonwealth, desenvolvíamos... Moçambique incluído? Moçambique incluído. Fizemos muita coisa com Moçambique. Programas de formação de professores, mas acima de tudo o desenvolvimento de materiais de apoio aos professores. Mas quando eu vou para a Commonwealth também estava interessado em abrir uma estrada para trabalhar mais intensamente com a Unesco e com uma organização em África que se chama Associação para o Desenvolvimento da Educação em África, que é a DEA. Que era na altura uma associação bastante forte. Mas qual era o handicap da Commonwealth? É que eles só falam inglês. E quando eu entro na divisão, pelo menos ao nível da divisão onde eu trabalhei, acho que levei uma vantagem comparativa, um valor acrescentado, que é o facto de que falo português, falo francês e falo espanhol também. E então eu fui para a Commonwealth aquele funcionário que ajudaria, dada esta relativa versatilidade linguística, a fazer maior aproximação com a Unesco, a fazer maior aproximação com a DEA. E fizemos um trabalho extraordinário, de tal sorte que a DEA aceitou
dar apoio em termos de financiamento a um dos grupos de trabalho da DEA, que até tinha membros que não eram da Commonwealth, mas porque a Commonwealth estava comprometida com o propósito do desenvolvimento da educação em África, apoiou esse grupo de trabalho. Portanto, este é, digamos, o quadro geral do que foi fazer na Commonwealth durante cerca de 10 anos. E seguiu-se à Unesco. E depois segui-me à Unesco, e não é por acaso que fui ao Instituto de Desenvolvimento de Capacidades em África, que tem a função de apoiar os Ministérios de Educação em África nesta área de formação inicial e formação contínua e desenvolvimento profissional dos professores, questões como a liderança, como é que se chama? A liderança escolar, que hoje o que a investigação nos diz é que o que diferencia duas escolas. Nós podemos ter duas escolas do mesmo tamanho, com professores que passaram pelo mesmo nível de formação, com o financiamento e outros recursos ao mesmo nível, mas o que faz a diferenciação entre essas duas escolas é a qualidade da liderança dessas duas escolas. E então, nesse Instituto da Unesco, no trabalho com os Ministérios da Educação, demos muita ênfase à questão da liderança escolar. E o argumento é que, mais do que ter diretores da escola, nós temos que ter líderes. Portanto, que são verdadeiros mentores da formação das suas próprias equipes, do seu corpo docente, líderes que conseguem trazer a comunidade para a escola, que conseguem motivar os alunos, que conseguem motivar os pais. Portanto, foi um pouco isso que fiz nesse instituto da Unesco, baseado em Addis Ababa. O que é que não devia ter acontecido nestes 50 anos da independência nacional? Nestes 50 anos, no caso da educação, por exemplo, eu acho que o país deveria ter sido mais firme na definição dos seus princípios sobre os quais assenta a educação. Explico-me. Quando nós trabalhamos com instituições internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que era inevitável, digo que era inevitável, quando se negociam apoios para as áreas sociais, no caso vertente para a área de educação, a negociação tem que ser feita com base não tanto nas necessidades do país, mas essas necessidades do país devem se ajustar às balizas que essas organizações estipulam. E eles trabalham muito com base em fórmulas. Quando os países dizem que queremos um professor bem formado, na base das fórmulas que eles usam, dizem, bom, mas vocês não têm capacidade fiscal para pagar um professor bem formado. Essa já é uma questão política que nós temos que firmemente decidir se a qualidade do professor que nós queremos tem que ser decidido com base em parâmetros estipulados por quem nos dá o financiamento ou por quem se compromete a dar-nos o financiamento, ou se nós próprios temos que fazer as nossas próprias opções. Olha para os países asiáticos. Os países asiáticos não aceitaram esse tipo de discussões. Vai ver a história de Singapura, vai ver a história da Malásia, vai ver a história da Tailândia. Não aceitam esse tipo de discussão com o Banco Mundial ou com o Fundo Monetário Internacional. Portanto, eu quero pensar que o desenvolvimento econômico e social não se faz sem o desenvolvimento de recursos humanos. E o desenvolvimento de recursos humanos faz-se na educação e formação. E aí nós não devemos abrir a porta para negociar com ninguém, temos que fazer o que é bom para o nosso país. Agora, dirão, hoje nas condições em que nós estamos, bom, é preciso fazer algumas concessões, mas eu acho que o país já esteve numa capacidade negocial superior à atual. E ainda assim o jogo não está perdido. Quais são os perigos que identifica para o futuro do país?
50 anos depois que o Moçambique, meio século depois que o Moçambique proclamou sua independência nacional? Os perigos que eu noto, o mais importante é que nós continuamos a ser um país sem ainda uma visão de desenvolvimento que nos comprometa a todos como moçambicanos. Houve o exercício da Agenda 2021. Agora pergunte-me o que é que fizemos com a Agenda 2021, que era um documento extraordinário. E outros exercícios agora. Eu acho que tem que haver um compromisso entre nós, como moçambicanos. Não é um compromisso com o governo do dia. Nós temos que dizer o seguinte: daqui a 15, 20, 30 anos, o que é que queremos como país? E isso tem que ser uma espécie de mantra para todos os governos que vêm. Este é o ponto número 1. Nós precisamos de uma visão que ilumine o nosso desenvolvimento. E aí depois vamos ver quais são os motores desse desenvolvimento. Naturalmente que a educação, não porque eu seja da educação, vem em primeiro lugar, porque não há nada que se faça sem educação. E áreas de desenvolvimento como a agricultura. Agricultura, estamos a falar da mecanização agrícola, sem naturalmente pormos de lado a agricultura para a subsistência. Eu venho de uma família onde nunca nos faltou nada para a alimentação da família. Os meus pais só compravam os produtos manufaturados, óleo, sabão, açúcar, mas o resto vinha da Baixada. Então, nós temos que encontrar uma maneira de colocar o país nesse tipo de patamares. E segundo, nós estamos todos numa espécie de pista de atletismo. E temos que fazer aquilo que a nossa Lourdes Mutola fazia numa competição de 1500 metros ou de 800 metros. Quando faltassem 100 metros, 50 metros para a meta, ela olhava assim para os lados. Por que é que os atletas e por que é que a Lourdes olhava para os lados? Para controlar o adversário. E em função da posição do adversário, ela decide empreender uma maior velocidade ou deixar isso para o fim. Nós, como países, temos que fazer como a Lourdes Mutola, temos que fazer como os atletas, temos que olhar para o lado. Temos que ver o que é que a África do Sul está a fazer, o que é que o Zimbábue está a fazer, o que é que as Maurícias estão a fazer, o que é que o Botsuana está a fazer, o que é que o mundo todo está a fazer. Porque nós temos que calibrar o nosso desenvolvimento em função daquilo que os outros fazem. Esta coisa que se chama hoje globalização. A globalização tem aspectos positivos também, mas nós só tiramos os dividendos da globalização quando somos capazes de competir em pé de igualdade com os outros. E a competição em pé de igualdade com os outros faz-se pela via de educação e informação. Muito obrigado, Dr. Virgílio Giovanni, pela sua disponibilidade de nos ajudar a pensar neste assunto Moçambique. 50 anos depois que proclamamos a sua independência nacional e agora já estamos praticamente a celebrar os 51 anos, a pensar os próximos 50 anos. Muito obrigado mesmo pela Obrigado mais uma vez por me terem aqui. Muito obrigado. O Dr. Virgílio Giovanni foi o nosso convidado para este 2 dias de conversa sobre o passado, o presente e o futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional, numa altura em que o país praticamente já celebra igualmente os 51 anos da sua independência. Despedimos-nos com a promessa de voltar proximamente com mais uma proposta a não perder. Obrigado de forma reiterada pela preferência. Continue ligado a nós e fique bem.